Muito bem, meus queridos, vamos começar então a nosso segundo episódio da aventura barra campanha Waterdeep Dragon Heist, conduzida pelo nosso querido mestre Pita, e com a presença de vocês sabem, a nossa Lady Knight, olha aí, ó. Leane Rosa, tá aqui presente, boa noite, Leane. Boa noite. Senhor B, Olá. fazendo cosplay de Caroline Dickman hoje, boa noite. Podia me chamar de Hitman, podia me chamar de tanta coisa. Coisa, né? Tanta coisa bacana, né? Mas tinha que Ele lembra de trabalhar, né? momentos marcantes da TV brasileira. Tem Claro, que pô, é um negócio de ritmo. Quem sabe que é ritmo, mas todo mundo sabe de Carolina Dickman. E, claro, a gente não pode deixar, né? A gente não pode deixar passar isso. O nosso norte, o nosso sul, o nosso leste, o nosso Ederson, o Wikipédia das regras e todos os sistemas de RPG do mundo aqui presente também. Boa noite. Boa noite, eu acho isso daí muito exagerado. todos os RPGs do mundo. É, Uma exagerou. responsabilidade aí, Todos né? não, todos não, né? Só de Dungeons and Dragons, Tormenta, Pathfinder 1 e 2. Por aí. E a qualquer momento o Humberto vai dropar aqui pra participar da aventura. Ele tá se preparando psicologicamente e fisicamente e transportemente pra estar aqui conosco. E Pita, meu amigo, por favor, a casa é sua. Conduza-nos. Vamos fazer um recap da última aventura. E a gente vai voltar um pouquinho no tempo para vocês fazerem. Vocês terem uma chance de conversar, né, com os NPCs. Assim, o que aconteceu? Na última sessão, ela se estendeu até o quê? 2 horas da manhã? Sim. 2 horas da manhã. A Estamos de galera parabéns. tá pendurada na pele da salsicha já. Então, assim, tava foda. Porque é uma parte importante, é uma negociação legal. Então eu vou aproveitar alguns vacilos que aconteceram no final da última. E eu vou fazer uma espécie de... No capítulo anterior, sabe qual é? Bom, viu? Somebody say... Vocês Sim. tinham acabado de chegar em Waterdeep, a Cidade das Maravilhas. E logo que chegaram pisaram no primeiro paralelepípedo das ruas de Waterdeep, já quase arrumaram encrenca com um grupo de... um grupo que estava sendo preso, né? Por guardas, né, da cidade. O nosso Drow, Rogue, que não está aqui hoje, ainda, pelo menos, ficou bem pistola com o que estava acontecendo e guardou a cara do malandro que estava sendo preso. Vocês, seguindo as instruções de uma carta que Savannah tinha recebido, né, nos portões de Waterdeep, foram na direção do Yawning Portal, que é a maior taverna, né, de Waterdeep. E lá dentro, vocês, inocentemente achando que iam passar por um momento para relaxar da viagem e descansar um pouco, foram presenteados com o extremo oposto disso, porque além de uma briga de bar na qual vocês se meteram, aconteceu uma coisa não muito comum mesmo para o tipo de maluquice que é o Yawning Portal. Um troll escalou o poço central da taverna e entrou em conflito com literalmente o bar inteiro. E no meio dessa porradaria contra um troll aleatório que saiu de dentro do poço, a nossa querida amiga Savannah levou um porradão na mente e morreu. Um só. Um só. É o suficiente, né? Só uma porrada. Só tombar. E aí o que aconteceu? Assim, para quem estava bebendo naquela hora, meses mais tarde, para recordar de todos os detalhes dessa noite, vai ser muito difícil, porque foi tudo muito intenso, sabe? O troll saiu de dentro do poço pouco tempo depois de um grupo de aventureiros ter descido pelo poço. Ninguém estava prestando atenção no poço, e quando se deram conta, estava uma criatura gigante no meio do taproom. Então, no meio dessa pancadaria toda, a Savannah ela foi tentar
Foi tentar não, ela conseguiu, né, jogar um Flaming... Mãos flamejantes. Mãos flamejantes, né? Burning Hands. No Troll. E levou tipo, com as garras do Troll, né, no corpo. E no meio da pancadaria, o dono do bar, o Durnan, ele conseguiu arrancar um braço, né, do Troll, e um aventureiro que já estava meio de olho na savana. E vamos ser honestos. Quando vocês entraram dentro da taverna, muita gente virou... muitos pescoços... Ih, eu não sei falar. Pronto. Português foi embora. Nossa, caraca, tá demais hoje. É impressionante. Todo início de aventura tem um momento desse. Mas, enfim, muitos pescoços viraram na direção de Savannah, porque ela é um mulherão. Então, assim, o bar ficou atento àquela beldade ruiva que tava pra cima e pra baixo, exibindo os dotes dela. E foi muito bizarro pro bar inteiro o que aconteceu, porque do nada ela levou uma porrada, caiu de costas no chão, a princípio caiu morta, e a história de vocês começa com a Savannah caída no chão, sangrando muito, e o gordinho, né, que tava meio que ciceroneando ela, ele chegou perto, e tá todo mundo, o Durnan, tem... o bardo que estava tocando, né? Eu cheguei a descrever ele, o bardo que estava tocando o alaúde com 3 cordas só. A Yagra, que foi aquela meio orc que estava fazendo campeonato de Queda de braço. Queda de braço. E o Sr. B ganhou, inclusive. O Zyron. O Ziron. Não ganhou não, empatou. Mas ele conseguiu ganhar uma. Ele ganhou uma. Fazer ela pedir um melhor de 3. Exatamente. Enfim. Com 0 de força, só pra lembrar aí. Isso aí. Fala a habilidade. Tatuado 0 assim. E aí? O Dr. Manhattan, só que eu sou o 0 assim na cabeça. O que acontece? A Savannah tá caída no chão, ela tá sangrando muito, o rosto dela tá muito machucado. Por enquanto não dá pra ver. E tá o bar inteiro, o Yawning Portal tá com pessoas nos... Eu vou até colocar aqui pra vocês verem novamente como funciona mais ou menos não é a aparência, né, do Yawning Portal. Deixa eu logar aqui. Pessoas que estão nas bancadas dos andares superiores estão debruçadas nessa bancada para tentar entender como é que está indo, o que está acontecendo, né? Porque a princípio morreu alguém dentro do Yawning Portal, e isso não é uma parada bacana, sabe? Tipo, não é um tipo... Assim, por mais que tenha porrada dentro do Yawning Portal, nunca é muito legal quando alguém morre dentro do Yawning Portal, né? Pelo menos não na parte do bar. E aí tá todo mundo em volta, e esse cara, ele começou a gritar, esse gordinho misterioso, que eu até descrevi que ele lembra um pouco, tem aquele jeitinho assim, bem jovem nerd, sabe qual é? Tipo... Uhum. Ele começou a mexer na bolsa dele, e ele achou parece um frasco. Para vocês é um negócio muito diferente, vocês nunca viram nada assim. É um frasco, e ele tem um êmbolo que empurra alguma coisa, e ele tem uma agulha enorme na outra ponta. É uma seringa. Só que, assim, vocês nunca viram uma seringa na vida. É a primeira vez que vocês estão vendo. É um objeto de vidro, parece alguma coisa que um alquimista usaria. E ele tá gritando pro Durnan conseguir uma poção para ele. E em volta da Savannah, as pessoas já estão assim, não, cara, ela morreu, esquece, sabe? Não tem jeito. E ele, não, tem jeito, eu já vi funcionar, só precisa administrar direto no coração. Se fizer direto no coração, vai funcionar. E aí ela tá caída no chão, na merda, assim, sabe? E tá todo mundo em volta, inclusive vocês. A própria Knight já tá super curiosa, assim, sabe? Tipo, cara, o que vai acontecer aqui, sabe? E ela morreu? Tipo, é isso? E tá todo mundo apreensivo. E aí o Durnan chega com um frasco com um líquido vermelho vinho dentro. E aí vocês notam que o gordinho, ele puxa a rolha, ele enche, né, esse frasco que tem uma agulha embaixo, coloca o êmbolo, e aí fica todo mundo olhando pra ele assim, você já fez isso antes, então? Aí ele fica assim, ele diz, eu não fiz, eu vi. Eu tenho que só acertar o coração de uma vez só e injetar isso dentro do coração dela e vai dar certo. Aí alguém grita assim, você tem certeza? Vai gastar isso à toa.
Aí ele, eu tenho certeza. Aí fica todo mundo apreensivo, rola aquele silêncio dentro do lugar, aí ele pega e trau, acerta de cara. E Savannah, você tava tipo assim, começando a sentir aquela sensação de um banho quente, sabe qual é? E você olhou e viu a luz. Aquele pontinho de luz, sabe qual é? E aí, de repente, você foi nadando na direção do pontinho de luz, assim, sabe qual é? Tipo, que rolou. Morri. E aí, de repente, tudo isso foi... Essa sensação minimamente agradável de, sabe, descanso, foi tirada de você com uma dor lacinante no seu coração, como se tivessem, sei lá, dado um choque em você. E você fez aquele... Sabe, subiu assim no meio de todo mundo. Tal qual a Mia Wallace. Exatamente. Levantou, olhou pro peito, aquela parada de vidro pendurada. Exatamente isso, sabe? Quando você tá sentindo o seu coração mexendo com alguma coisa literalmente espetada dentro dele agora. E tá todo mundo no bar assim, sabe? Qual é tipo... Uou! Sabe qual é? Vendo a situação. E aí o Durnan tá sentado no chão, sabe? E aí ele olha pra cima, assim, do tipo, caraca, por que eu não posso ter um dia normal nessa porra dessa taverna? E a Night tá olhando do tipo, que irado. Eu nunca vi um negócio maneiro acontecer. Tipo assim, quase enfiando o focinho pra cheirar o negócio, né? Muita coisa aconteceu num dia, né, velho? Tá, Caraca, ela é um Kaiji. Como é? Kaiji não? Como é o nome do... Tabaxi é uma criatura curiosa, né? Então tá com os olhinhos brilhando. E aí você, Savannah, tá lá no meio, você tá vendo todo mundo, e aí o Durnan, ele se sacode a poeira, aí ele olha pra todo mundo assim, tá todo mundo assim, tipo, super apreensivo, e então olhando pra você, porque assim, Savannah, porque você perdeu um olho. Você literalmente tá com o seu rosto super inchado e tá com o seu olho esquerdo escapute. Não existe mais. Deu uma vazadinha. Pois é. E aí, assim, você tá e tal, e aí tá todo mundo no bar, ao mesmo tempo num feeling de, cara, conseguiram salvar a ruiva bonitona. Mas, tipo, tá todo mundo meio... Sabe, é aquela coisa, quando ela levanta, todo mundo... Yeah! Aí na hora que ela vira o rosto, todo mundo... Oh! E aí você tá sentindo aquela coisa pendurada ainda no seu peito. Sabe qual é? Você tá com... rasgaram, assim, um pedaço da sua túnica para ficar com o seu tórax exposto. Não foi o suficiente para exibir seus seios, porém, você tá se ajeitando assim, tá com aquela merda pendurada. E o Durnan, ele se ajeita, fala assim, ele manda bem-vindos ao Y'all Não Importam, se divirtam-se. E aí ele sai triste. E as pessoas estão começando a voltar, né, a conversar. E vocês notam, inclusive, que algumas das pessoas começam a fazer uns brindes na direção do poço. E em vez de beber, eles jogam a bebida no poço. E vocês reparam que o cara que estava baixando a corda, ele vai puxando a corda e a corda está partida. Ou seja, muito provavelmente o Troll matou aqueles aventureiros que estavam descendo. Eles talvez não tenham nem conseguido chegar no fundo do... Agora, a única dúvida é, foi na descida do Troll ou na subida do Troll que ele matou os caras, tá ligado? Não tem como vocês terem certeza. Matou em algum momento. E aí, assim, o tempo passa dentro do Y'all Não Importam, o suficiente para vocês fazerem um descanso. O que vocês gostariam de fazer no Y'all Não Importa? A gente vai voltar um pouco antes da conversa com aquele personagem e a conversa ainda vai acontecer. Tá, Okay? o que eu vou fazer é basicamente o que eu fiz da outra vez. Ela vai, primeiro, agora que ela olha assim, todas as coisas voltando ao normal, ela olha, né? Uhum. Olho de virgulino, olha assim. Você tá vendo no chão, você tá vendo seu olho no chão. Porra! Caralho. Já tá inteiro, parabéns. É inteiro? Porra. Não tá inteiro não, ele tá totalmente dilacerado, mas... Na verdade, ela ainda não tá meio que recuperada, ela tá meio preocupada com o diabo. Alguém pode tirar isso aqui de mim, por favor? Você vê que o Volo... E aí tá o que é o Volo, no caso, né? Mas o gordinho já chega assim... Jovem nerd. Com licença. Aí ele vai... tira. E aí dá um... Sabe qual é? Parece que puxou ar de você também na hora que tira a parada. Você sente a agulha saindo. E bom, nisso que ela sente a agulha sair, e ela começa a prestar atenção em tudo e tentar resgatar tudo que aconteceu, ela começa a ter aquele transe meio louco. Ela olha o olho no chão, olha a mão ensanguentada e tenta puxar da memória a experiência pós-vida, pré-morte, sei lá como é que é o nome disso. É. E ela tem. E isso começa
a levar ela pra outro lugar. E aí o único olhar que ela tem agora, né, que é com um único olho, começa a ter aquele olhar perdido. Apesar da dor que talvez já esteja passando por conta do medicamento, ela começa a vir um sorriso meio sádico no rosto dela. Uma experiência que, apesar de não ter sido completa, foi uma experiência que fez... E agora eu entendo a sugestão, Peter, que você me deu. Ah, tá, daquele desenho, né? Daquele desenho que eu assisti o episódio ontem. Uhum. E ela começa, sabe, até aquela coisa... Uma sensação muito boa de uma experiência maravilhosa que ela teve. E que ela não sabe como vai ter de novo. Mas que é uma coisa que ela deseja ter. E deixa toda uma situação meio mórbida em volta dela, mas que já existia, meio que já existia nela ali, por conta da curiosidade por essa situação do que acontece no pós-mortem. Uhum. E agora que ela sentiu um pouco teve um vislumbre do que poderia ser, deixou ela mais curiosa e mais... não sei, ela tá extasiada ainda com relação a isso. Então ela tá começando a entrar nesse transe de... Cara, o que foi que eu passei? Olha que coisa maravilhosa. E o sorriso vai surgindo. Isso ela sozinha, depois que foi puxada, assim. Se tem alguém falando, dá aquela voz, sabe, de eco na cabeça dela que não tá chegando ainda. Até que alguém venha aí. É o que eu vou basicamente fazer. Eu falei que eu ia fazer, eu fiz em teoria no finalzinho da outra. Eu vou chegar, vou guiá-la até a cadeira pra ela sentar, sair do chão, etc. Que eu estou tratando dela, né? Eu vou dar uma sugestão. Como ela... vocês já estão hospedados aí de qualquer forma, vocês podem fazer um descanso curto, por exemplo, no quarto que vocês têm, entendeu? Então, isso não é problemático. Vocês estão no início da noite, no caso ainda, né? E ela pode ter ido lá para lavar o rosto e tudo mais, sabe? Não precisa ser necessariamente na mesa do bar. Pode ficar tranquilo, todos vocês... Por que eu tô falando isso? Vocês podem ficar tranquilos que o diálogo que vocês tiveram, a gente vai refazer ele, mas o cara não vai fugir. Tá. Esse diálogo vai acontecer. Então, beleza. Do jeito que ela tá ali, tipo, a roupa dela tá meio rasgada, etc. Ela tá meio que nesse transe. Uhum. Eu não sei o que tá acontecendo direito. Eu vou pegar ela, guiar meio que pelos ombros assim, para os quartos que a gente tem disponível. Quando ela estiver no quarto, eu vi que ela tá ainda, se ela ainda estiver catatônica, eu vou tentar conversar. Aí eu começo, tipo, sento ela ali, seja na cama, fico na de frente pra ela, dou uma agachada pra ficar mais ou menos na mesma altura e falo: Savana, me responde. Você Aí, tá ouvindo? E aí nisso vai lá no fundo, Savana. Aí ela começa a voltar assim. Aí você percebe no olho. Você tá bem? Ziron, você percebe no olho dela que o olho começa a meio ter um comportamento normal, procurando a sua voz, ela olha assim: Ziron, foi lindo. Você precisa... você não sabe por onde eu andei. Foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na vida. Onde estão os outros? E ela começa a perceber, e agora que ela começa a perceber meio zoado a visão dela. Não foi tão lindo assim, que lindo não é exatamente a palavra que eu poderia dizer, porque rolou. Eu acho que você vai ficar um pouco frustrada quando você entender o que aconteceu aqui. Por que frustrada? Tiro minha espada da bainha, Uhum. pego assim, tipo, da lâmina na bainha e faço ela vendo o reflexo da lâmina, tá ligado? Aham. Cara dela. Você nota que, assim, o seu olho, ele tá... assim, você não consegue ver que você não tem olho. Pra você perceber. Você entende o que aconteceu, porque você viu o seu olho no chão. Mas pra você entender que a sua órbita estaria vazia, você teria que pegar o olho e fazer assim, que vai doer muito, entendeu? Aham. Porque ele tá só inchado e caído, no caso. Uhum. Mas, eu imagino que vocês estejam no quarto de vocês e Sim. vocês dois trabalham para fazer um curativo. Então agora, Savana, você tá com uma faixa em volta do seu... não chega a ser um tapa-olho, é como se fosse um curativo daqueles de cirurgia, sabe qual é? Sim.
Então, assim, você tá com um tecido um pouco mais macio, né? Em contato com a sua pele, e você tá com uma tira de pano que tá enrolada no seu rosto agora. Ok. Como a Então, gente tinha combinado, seu personagem agora vai ter problemas quando ele fizer pelo menos durante algum tempo, vai ter problemas quando fizer um check de relacionado com o carisma. Isso, que envolva carisma, né? Não, Ok. tranquilo. E ela ao ver, né, e fazer o curativo, ela de alguma forma se comporta meio que no bom humor. Porque ela dentro dela sabe que o corpo, ela utilizava o próprio corpo dela como uma ferramenta e não como orgulho de ser esbelta, de ser bela e tal. Mas ela utilizava esses atributos ao seu favor. E, caraca, agora que eu reparei o seu boné, ele é muito irado, desculpa, eu tive que parar. E aí, ela... Então, ela olha assim... Não é que ela não dá valor, mas também não é um desdém. Na hora que ela olha pelo reflexo da espada, ela... Não liga. Ela faz assim... ok, eu acho que a gente consegue resolver isso de outra forma. E ela, talvez ela mesma vai lá e começa a improvisar esse curativo. Para. Eu chego perto dele, saco da savana, quando ela tá tentando improvisar o curativo, e eu ajudo a fazer o curativo, tá ligado? Pronto, beleza. Aí quando conclui, ela olha de novo... A gente pode trabalhar melhor isso. Outro dia, em um outro momento. Fico impressionado com você, é o único nobre que eu conheço que não se importa com a sua beleza. Tá bom, né? Vocês estão no quarto, enquanto isso, na tap room, permanecem a Knight e o Erdan. E vocês estão lá bebendo e vendo que, assim, conforme a noite vai passando, a taverna vai ficando cada vez menos movimentada. Vocês já estão entrando na madrugada. E aquele senhor, né, que administrou a poção direto no coração da savana, ele está sentado na mesa dele e impaciente. Ele parece estar esperando por alguém e essa pessoa não aparece. E ele está começando a ficar preocupado. Ele demonstra preocupação. Uhum. Como eu sim, tô muito curiosa com o processo que ele fez, né? Uhum. Eu vou me aproximar lentamente da mesa dele e vou pedir licença, do tipo... vou virar pra ele e falar... Acho que eu tinha falado isso na sessão anterior. Vou colocar o tique de linguagem. A Knight, ela sempre fala para homens, né? My Lord ou My Lady para mulheres. Uhum. E ela vira assim e fala: Meu Lorde, boa noite. Posso? Claro, por favor, sente-se. Está impaciente com alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fiquei muito curiosa sobre o processo que você aplicou na minha amiga. E para mim tudo isso é muito novidade. Eu não conheço aquele instrumento, nunca ouvi. É um instrumento exótico, vamos dizer dessa forma. Ele não é o tipo de coisa utilizada em profusão nessas regiões, principalmente aqui na Costa da Espada, mas é um instrumento bem preciso e útil. O senhor então deve ser muito estudioso ou ter muitas histórias para contar. E aí, conforme você vai falando isso, você vai percebendo que esse cara, ele... Não que você consiga dizer que ele é famoso, mas ele tem uma pompa. Uhum. Ele tem um orgulho dele. Uhum. E aí, você nota que, assim, quando você... De lado. Ele tá feito de arça com ele. Você deve ter ouvido falar de minhas viagens. Meu nome é Volotramp Gedarm e eu sou escritor. Aí ele bota um livro em cima tá escrito assim: O Guia Volo para Monstros, sabe? Eu faço grandes viagens pelo mundo e catalogo. Hoje tá foda, e hoje aqui eu vi, cara. Na semana passada eu tinha enchido um pote, tava falando suave. É a falta da cerveja. Não sai, cara. Tá Eric André aqui já. Porra, mas enfim.
Aí ele fala, catalogo criaturas pelo mundo e outros tipos de estudo. Atualmente eu estou em Waterdeep porque eu estou escrevendo um novo livro, chama O Guia Volo para Assombrações e Espíritos. Qual seria a sua graça? Eu me chamo Storm of Night, mas os meus amigos costumam me chamar só de Night. Bem-vinda, Night. E aí ele olha de canto de olho e você faz um cheque de percepção, por favor. Ele percebeu alguma coisa e ele está acompanhando alguém com os olhos. Deixa eu voltar aqui pra base. Deixa eu caçar a percepção e não persuasão, né? Aqui. Eita! Você não percebe. Não. Eu vou pedir para que, assim, o Erdan, você tava na mesa com a Night. Você levantou também, foi até a mesa do volo ou você ficou da sua mesa olhando? Como é que você fez? Assim, eu tava junto com o Drow, né? E a Night fez menção de ir. Eu vi que, pra mim, ela ia só cumprimentar ele, mas como ela ficou lá um tempo, eu também tô curioso com esse fulano. Então eu saí pra isso, só que eu fui um pouco mais atrasado, digamos assim. O seu amigo Drow, que eu esqueci o nome dele por acaso, mas eu vou Targon. aqui rapidão. Targon. Vocês se entreolharam, levantaram. Vocês notam que, assim, das poucas pessoas que ainda estão no salão principal do Yawning Portal, vocês dois são uma combinação meio incomum. Porque um elfo da lua, quer dizer, um elfo de prata e um Drow andando juntos, não é o tipo da coisa mais comum de se ver. Mas vocês percebem que existe, em alguns dos aventureiros do Yawning Portal, uma certa admiração pelo que eles estão percebendo também. Para pensar que, assim, toda essa campanha, ela se passa muitos anos depois de uma série de aventuras que, inclusive, foram narradas pelo próprio Volo sobre o Drizzt, que eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que todo mundo que joga RPG já tenha ouvido falar nesse personagem. Inclusive tá aqui, ó. Se vocês olharem, aqui vocês estão vendo o Yawning Portal? Sim. 42 ali, ó. 42, ele aqui, ó. Ele é a Panterinha. Bárbaro. Aqui, ó, o Anão, que é amigo dele, e aqui embaixo a Panterinha, ó. Enfim, ele obviamente não tá no Yawning Portal nesse momento, mas assim, desde os feitos heróicos do Drizzt, e há quem diga que ele já enfrentou o próprio Demogorgon pessoalmente. Muito do medo e do preconceito contra Drows deu uma baixada. Embora, claro, as pessoas tenham sempre um pé atrás, né? Mas enfim, vocês estão se aproximando e vendo, né, a conversa. Quando vocês vão se aproximando da mesa, vocês notam que a Night ela está muito entretida com a conversa do senhor, mas o senhor olha e percebe alguém se movimentando. E aí o próprio, no caso o próprio Targon, ele meio que avisa você, né? Tipo, e faz assim com os olhos, vocês dois percebem. É o bardo. O tal do bardo que tem o alaúde com 3 cordas, ele e a companhia dele arrumando as coisas e saindo do Yawning Portal. E aí, conforme eles vão se aproximando da porta para deixar a taverna, e vocês sentam na mesa onde o Volo tá, ele fala: eu não tenho certeza absoluta de que fui eu que consegui salvar a sua amiga. É claro que a poção fez efeito e animou ela, mas eu não sei se vocês perceberam, mas esse bardo, ele ajudou bastante no combate. E aí, por alguns segundos, vocês ficaram meio... hã? E aí, de repente, no canto da mente de vocês lembraram que, assim, na hora que o Troll deu as porradas dele, em vários momentos em que a porrada aconteceu, esse bardo, ele, tipo, tocava as cordas do alaúde e ele meio que parecia, tipo, defender o dano que o Troll dava. Por exemplo, na hora que o Troll acertou com as garras a cara da savana, vocês lembram claramente dele, mesmo de longe, tocando o alaúde, assim, como se fosse uma guitarra mesmo, e aí vinha tipo uma shockwave, e vocês viram as garras enormes do Troll. Sabe qual é aquela garra de gavião? Tipo, 2 delas fazendo assim, quebrando no ar, assim, sabe qual é? Ele acertando só
uma delas na cara da Savannah, por exemplo. E aí ele fica olhando, e aí ele olha assim e diz: um bom rapaz esse tal de Three Strings. Mas enfim, é bem oportuno que vocês estejam se aproximando de mim agora. Eu estou com um problema e eu preciso de ajuda para resolvê-lo o quanto antes. Eu já olho assim, ó. Eu mal cheguei aqui, você já tá falando de problemas, mas bom, tudo bem. Como você pode ver, o Yawning Portal ele é um problema com tetos, e andares, e assim, e paredes, e cerveja. Problemas são bem comuns em Waterdeep, na verdade, meu caro. Eu não acho que você vai conseguir fugir deles por muito tempo, sendo um aventureiro aqui. Tudo bem, mas uma noite, um troll eu acho que já seria demais, né? Aí ele já começa a puxar a cadeira, senta lá. Fala, mas bom, você ajudou a nossa amiga, inclusive eu acho que ela e o... Aí eu faço uma imitação do cabelinho assim dos Iron, que é... Uhum. Aí eu falo assim, daqui a pouco estão voltando. Então, se você quiser esperar um pouco, você fala com todos nós. Acho mais coerente. Aí eu olho assim pra Night assim, não concorda? De qualquer forma, eu acho que seria interessante adiantar para vocês. Sim, talvez. O que anda acontecendo na cidade. Pelo que eu percebo, vocês são recém-chegados. Estou Sim. certo? Chegamos essa tarde. A cidade está em... como direi? Waterdeep nunca foi uma cidade tranquila, porém, estamos passando por distúrbios constantes. Me parece que os Zentarim e a guilda do Xanatar estão em guerra. Vocês estão cientes do que são essas facções? Nunca ouvi falar. Caso algum de vocês saiba disso como player, vocês podem trazer isso à tona. Não é um problema nenhum. Beleza. Então eu falo assim, o quê? Mas assim, esses dois... É absurdo, esse né? Tipo, que eu conheço os bagulhos do negócio. Sabe quando o gato olha de uma vez, assim, ele tá assim, tipo, passando no olho, assim, o rabo fica em pé, assim, tipo... Sei, exatamente. Eu falo assim, é o quê? Mas não a lenda que tem esse tal aí, essas coisas aí. Se fosse cearense, tinha mandado. É o quê, macho? Então, a guilda do Xanatar, ela é muito. Assim, eu não tenho certeza se vocês estão familiarizados com essas facções, mas os Zentarim estão espalhados por todo o Faerun, então eles têm células em toda parte. De fato, aqui em Waterdeep, eles obviamente têm representações, porém, eles sempre mantiveram uma certa discrição, o que não é uma coisa que acompanha muito a guilda do Xanatar, que faz todo tipo de atividade criminosa dentro da cidade. E eu não sei exatamente o que houve, mas brigas constantes e assassinatos estão acontecendo em meio à guerra dessas duas facções. Então eu preciso que vocês estejam atentos, porque jovens aventureiros novos dentro da cidade precisam entender o que tipo de problema pode acontecer. Então, enfim, acho interessante que vocês saibam disso. Xanatar e qual que é o nome da outra? Eu preciso decorar ainda. A guilda do Xanatar. Eu vou pedir... Leane, faz o seguinte. Faz um cheque de história, porque você já pode ter ouvido alguma coisa a respeito. E assim, na bancada, vocês veem que assim, já tá bem avançado no meio da madrugada, são umas 3 horas da manhã agora. Não, eu só queria decorar os dois nomes também. Pronto. Tudo bem, eu vou botar aqui. Eita. São os Zentarim e a guilda do Xanatar. E, no caso, Savannah e Ziron, vocês saem do quarto e vêm
Essa só, mesa, né? só uma coisa, Vitor. Posso só trocar 2 palavras com a Zavarante? Claro. Lá Isso aí. vamos nós. Antes de sair do quarto, depois de arrumar ela se arrumar, etc., eu espero, provavelmente na porta, enquanto ela se ajeita e o pessoal, assim, equivalente, como você falou, o descanso curto, né? Assim que ela sai a porta, eu falo, bom, o pessoal tá lá embaixo ainda. Eu acho que aquele cara que te ajudou tá lá, imagino que você queira falar com ele ou agradecer, pelo menos, né? Só vamos fazer o seguinte, Savana. Por favor, fica longe da confusão, deixa que eu cuido disso. Eu sei que eu tô aqui como contratado, talvez você me considere apenas como um capanga, mas eu realmente não quero voltar para a situação que eu estava antes de conhecer esse grupo, você e etc, certo? Então, não é vantagem para ninguém que se você cair. Ziron, primeiro, não seria capanga, mas sim jagunço. E mesmo assim, eu te considero um bom amigo. E eu vou acatar as suas recomendações. Eu sei que eu acabei. Eu tô me relembrando um pouco do que aconteceu, apesar de ainda doer um pouco. E ela tá com o rosto todo inchado, né? Então ela pega assim. Dança mais ou menos? Porra! E aí ela. Eu entendo que eu não agi certo, talvez pelo adrenalina, o impulso. E alguém gritando fogo, fogo. Eu acabei tomando algumas decisões erradas, mas eu irei Não. respeitar o seu. Eu falo, sim, eu não estou julgando suas ações anteriores. Estou recomendando pro futuro, certo? Tudo Deixa que bem. eu fico na frente. E apesar, por exemplo, o troll ter me acertado uma vez, e rapaz, aquele troll bate forte, Eu sei. eu imagino que eu aguente um pouco mais. Então, vamos jogar onde a gente consegue jogar bem. Entende? Tudo bem. Conforme vocês descem as escadas eu e desço. chegam no salão principal, vocês ainda percebem que assim tem muito pouco movimento no salão, mas vocês ainda notam que existem vestígios da briga com o troll. O braço do troll, que foi decepado pelo Durnan com a espada dele, ele tá no chão andando, assim, sabe? Tipo, procurando alguma coisa, e aí de repente um aventureiro vê aquilo e fala, meu Deus! Aí ele pega e taca o braço no poço, sabe? E vocês veem, né, a mesa onde onde estão seus amigos conversando, junto com aquele senhor que administrou a poção no coração da savana. Tá, eu me aproximo e me sento lá. Conforme vocês se aproximam, vocês notam que eles estão conversando sobre os conflitos que estão acontecendo recentemente em Waterdeep. Ao que parece, tem 2 facções criminosas, entre aspas, criminosas, quer dizer, pelo menos uma delas, entre aspas, que estão em conflito. A guilda do Xanatar. E aí, no caso, quem tiver querendo se aprofundar alguma coisa nisso, no caso a Night já fez o cheque de história dela, eu vou pedir para fazer também, todos os jogadores fazerem esse cheque pra gente ter uma noção do que pode ser dito ou não nessa conversa. Que vocês sabem, no caso, né? Mas eu posso fazer mesmo sem ter ou não? O que? Pode. Deixa eu rolar aqui. Beleza. A galera estudou, hein? Todos vocês estão mais ou menos por dentro do que são essas facções. Os Zentharin também são conhecidos como a Black Network. Eles são um grupo que faz... são tipo uns mafiosos. Eles fazem trabalho de proteção, mas eles fazem aquele tipo de trabalho de proteção que quando você termina, você para de pagar, eles começam a criar problemas para que você tenha que continuar contratando eles. Então eles trabalham com chantagem, extorsão, assassinato, só coisa boa. Uhum. Eles são normalmente retratados, me parece que eles não têm um processo seletivo muito difícil, né, na intenção de entrar nos rankings dos Zentharins. Porém, normalmente eles são bem orgulhosos, então eles fazem questão de exibir adornos ou tatuagens com serpentes pretas que tenham asas. E a guilda do Xanatar, vocês já ouviram falar, porque é como se vocês já tivessem... Imagina que assim, o Rio de Janeiro tem o Comando Vermelho.
Os caras, eu tava só esperando você dar deixa. Pois é. O pessoal aqui, o Bal falou, o Zentarin é o PCC de Thório. Exato, olha só. Mas Vulgo milícia. porque para pensar o seguinte, os Zentarin, vocês sabem que são uma facção, entre aspas, global. Eles estão em toda parte, entendeu? E aí é óbvio que eles têm influência em Waterdeep, porque eles têm influência em toda parte. Porém, a guilda do Xanatar, ela trabalha especificamente em Waterdeep. Só que ela é muito forte em Waterdeep. Então é tipo, imagina o PCC tentando entrar no Rio de Janeiro. É tipo isso, cara. A gente vai sempre fazer associação de Waterdeep com o Rio de Janeiro aqui, cara. Não tem como não fazer associação. E aí, assim, vocês sabem que Xanatar é o nome de um mafioso. Pelo menos é o que vocês sabem a respeito, mas ninguém sabe quem é essa figura misteriosa. E eles trabalham com tráfico de escravos, com tráfico de armas, com só coisa boa, sabe? Roubo, extorsão, enfim, gente de bem, né? E assim, ninguém sabe dizer o que começou essa briga entre as duas facções dentro de Waterdeep, mas elas estão fervendo agora. Então, quando ele começa a contar esse detalhe para vocês automaticamente lembram da guarda, né, da cidade prendendo um grupo, né, que parecia estar brigando. Enfim, alguns membros do grupo que tava naquela confusão, eles realmente tinham as tatuagens. Eu acho que eu descrevi isso para vocês. Sim. Uhum. E aí, assim, ele continua falando. E aí ele diz, eu tenho um amigo que está desaparecido há pouco mais de 24 horas, mas ele já devia ter chegado aqui. E eu gostaria de saber se eu poderia... E ele olha em volta no bar. E aí ele olha para vocês. E diz, eu gostaria de saber se eu poderia contar com os serviços de vocês para me ajudar. Remuneradamente, ó. Claro, não estou pedindo nenhum favor. Será que eu poderia contratá-los? Tipo, eu olho e falo, ué, ele é de uma dessas gangues aí? Não, ele não é de nenhuma dessas gangues, mas como a cidade ela está cada vez mais perigosa, eu temo que talvez ele tenha se metido em alguma confusão. Ele deveria estar aqui e ele não faltaria com um compromisso, então eu tenho certeza de que alguma coisa errada aconteceu. Ele podia estar na hora errada, no lugar errado também, não é? Uma guerra ou uma briga ter estourado em algum canto e ele estava passando, sei lá. Pois é, eu estive com ele num bar ao sul, na área das docas. O nome do bar é O Dragão no Espeto. Ele ficou lá bebendo e eu tive motivos para vir embora. E eu gostaria de participar dessa investigação e buscar pelo meu amigo, porém eu tenho problemas sérios em voltar para essa região e principalmente para o bar onde eu deixei ele. Mas eu posso fazer o adiantamento, e aí ele faz um adiantamento, ele mostra, bota um saco de ouro na mesa, e ele mostra que ele tem como fazer o adiantamento de 10 peças de ouro para cada um, total de 50 peças de ouro. Ok, Ele fala assim, eu posso pagar 10 vezes esse valor caso vocês concluam a demanda. Bom, a Savannah meio que ignora o valor posto na mesa, afinal de contas ela não tem esses vislumbres financeiros. Uhum. Mas no momento em que, né, ela chega, ela espera uma deixa para poder agradecer. Inclusive, ela pensava até em oferecer também valores em agradecimento, que ele procurasse a família dela em Baldur's Gate, já que ele é uma pessoa conhecida, talvez ela até conheça a família dela. Mas ela esperou esse momento e ele foi falando tal, e ela foi percebendo, com o seu único olho, o que exatamente te fez deixar o seu amigo no bar? Problemas pessoais complexos. Eu gostaria de não tocar muito nesse assunto, se não for problema, mas eu lembro de que ele estava bem. O bar é um bar famoso por ter um excelente bolinho de bacalhau e ele é bem frequentado pelos marujos da ala das docas. Eu achei que estaria tudo bem com ele, mas eu realmente não tenho contato com... O nome do meu amigo é Flum.
Aí eu vou botar aqui, eu acho que eu tinha botado, não sei se vocês anotaram. Flumblagma, né? Ok. Mas assim, exatamente esse seu problema pessoal pode nos causar mais problema. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o seu esforço em salvar a minha vida. Você me proporcionou uma experiência que eu nunca pensei que eu teria em vida, inclusive. Mas. E eu estou muito disposta a retribuir a ajuda que você me deu, ajudando também. Mas eu tenho que cuidar dos que cuidam de mim. Eu entendo, e eu compreendo o seu. Mas eu garanto que o problema que me impede de entrar na área das docas, ele não tem como afetar vocês de forma alguma. É um problema pessoal, realmente. E você pode fazer um check de insight pra ver se ele tá. Eu pego o Obrigado. papel pra anotar enquanto eles estão discutindo esse negócio do poder pessoal. Uhum. Eu só falo assim, deixa o cara, ele deve ter pegado alguém que ele não devia. Brincadeira, falando assim, Você sabe? falou isso. Você Falei. Intuição. Já do briga lá. um check de insight com vantagem, então. Caraca, Ó, agora ok. é canção, mano. Com vantagem. Com vantagem. Putz. E lá vamos nós. Eu faço vantagem ou a Savana faz vantagem? Vocês dois podem fazer, no caso, a Savana Ah, meu Deus do céu. tá fazendo jus a esses dados podres dela. Tamo junto. Show de parça. bola. Nossa, mano. A gente rolou 2 dados. Então, Eu tô acostumado, Paulo. Eu não sei você- Eu não, cara, eu não. vocês sabem que vocês rasparam na verdade. Não sabem dizer o quê. Eu imaginei que seria isso. Provavelmente tem alguma coisa a ver com pegar quem não devia, que foi o que você disse. Tem algum corno muito bravo naquela região que ele não pode chegar perto, basicamente. É um senhorzinho, mas ele tem aquela cara meio de. Ele sabe aquela cara de sonso? Ele é meio gordinho, mas tem uma carinha de sonso ele. Então, He olds, but he fucks. Tipo isso. Eu Olha. olho a pausa O Humberto dramática ali tá chegando. e falo só um bom Volo. O homem chegou, hein? Né? Imagino. E aí, perfeito o timing, que foi na parte que ele parou, né, na outra. Olha aí! Nossa, E aí, bem-vindo! Tudo bom, cara? desculpa. Tudo bem, desculpa a minha cara de morto. Tranquilo, brother. Tranquilo. Quem tinha que estar com cara de morto era o Paulo, mano. Meia cara dele tá, pelo menos. Enfim, Minha cara, né? Humberto, foi muito pouco que você perdeu porque a gente refez muita coisa que já tinha acontecido na outra campanha. Você tá, nesse momento, sentado na mesa, né, com o Volo, e ele tá tentando contratar vocês, né, pra encontrar o amigo dele. O momento que você chegou, ele tá Certo. descrevendo, né, que já aconteceu mais ou menos na outra aventura, na outra sessão, ele tá descrevendo o amigo dele. Ele fala que é um homem alto, ele tava usando vestes Gente, já volto. de nobre, e ele é ruivo. Aham. Eu tô Sim, eu lembro escrevendo. Ele mostra pra vocês, assim, no mesmo papel onde você estava anotando, ele faz um esquema improvisado, como se fosse um mapa da cidade, e ele, nesse rabisco que ele faz, ele mostra pra vocês aonde fica Dragão espetado, né? o dragão espetado. Ele mostra pra vocês vão pro mapa de Waterdeep agora. Pelo que ele mostra no papel, quando ele desenha, vocês entendem que o dragão espetado fica no sul do mapa, ok? Fica aqui, ó. E a gente tá lá em cima. E vocês estão aqui no Beleza. Yawning Portal. Vocês estão a 40 minutos de caminhada. Não, nem isso. 30 minutos de caminhada até o lugar. Caralho, a cidade é grande mesmo, bicho. É aqui pra cá. Tá, pinga de novo aí, Pita, pra ver se eu acho aqui Aqui é o no. Yawning Pra Portal. mostrar pra Vocês galera. estão vendo escrito Yawning Portal? Sim, tá vendo? Então, Mas a gente dá o dragão. E aqui. E o dragão não tem escrito no mapa, mas ele é aqui, ó. Opa, Tipo, você achei. Ok. Na Fillet Lane. Ele fica nesse lugar que fica entre a Fillet Lane e a Net Street. Pronto, beleza. Vou mostrar aqui pra Isso. nossa audiência. Só vou pedir pra você tirar isso aí depois. Vou tirar. Só isso. É esse mais ou menos o caminho que ele fez, né, pra gente. É isso aí o caminho que ele fez. Beleza. Enfim, vocês entendem e ele repete, né? Ele fala novamente, porque ele vocês notam, apesar de tudo, e aí eu vou aproveitar
que o Targon chegou, Targon, eu preciso que você faça um check de insight nele. De insight? Insight. Você que rola bem, né? Ao contrário da gente. Eu? Comparação, velho. Você tá pegando, meu irmão. Ele tem que rolar bem mal pra rolar melhor que a gente. O insight seria o quê em português? Intuição. Intuição, aqui achei. Mas Por que você tá rindo? Não faça isso. O que não importa o bônus, o que importa é rolagem. Tá melhor que a Aí, gente. caralho. 12. O dobro do mais alto. Você nota, Targon, que ele tá começando a ficar O um pouco dobro do nervoso. mais alto. Talvez ele tenha demorado demais pra procurar ajuda. E agora são por volta de umas 3 horas da manhã e ele tá preocupado com um amigo. Então ele tá aproveitando, né, que fez contato com vocês e tá tentando convencer vocês a fazer a missão. Só que se vocês não aceitarem, ele provavelmente vai ficar mal. Então você vê que ele tá nervoso e aí ele repete, né? Tipo no poker ele estaria blefando mal, vamos dizer assim. Entendi. Não é blefando, mas ele estaria entregando o jogo dele muito fácil. E aí você nota que assim, ele repete mais uma vez que ele pode pagar até 10 vezes esse valor, né? No caso, dos 50 peças de ouro, 50 dragões que ele... Tem isso, né? Tipo, que nem aqui no Brasil você chama, sei lá, 50 reais de um galo. Você, lá em Waterdeep, eles chamam uma peça de ouro de um dragão. Peraí. Uhum. Ele pagou 50 e ele pode pagar 5 vezes 50 ou ele pagou 10? Ele pagou 50 para vocês, o equivalente a 10 peças de ouro para cada um. Vocês decidem aí como vocês vão dividir. Beleza. E ele disse que pode pagar, caso 500. vocês, até 500. Tá. Eu falo, bom, Eu- como a Savana eu- deixou claro, É bastante dinheiro. eu falo, como a Savana deixou claro, ela está em débito com você e dinheiro aqui pra todos nós acho que é bem-vindo. Eu olho pro resto do grupo, sabe? Tá, sem dúvidas. Eu Mas você aí, preocupado com esse seu amigo, por que você não procurou ajuda Tá. antes? Eu ainda estava na esperança de que ele aparecesse, mas assim, eu agora já perdi todas as minhas esperanças. E se ele não apareceu até agora, algo de ruim aconteceu. A cidade anda muito violenta e eu tenho Você, certeza de que ele não me deixaria preocupado à toa. você tá um pouco mais nervoso do que você tá falando pra gente. Então, se você quer que a gente aceite o trabalho, jogue limpo com a gente, senão vai ficar difícil. Mas eu estou jogando limpo com vocês, amigos. Eu preciso da ajuda, mas eu não, infelizmente. Não. Faz Tem um alguma coisa que você não tá contando pra gente. Tem. O resto do grupo percebeu já que tem alguma coisa muito provavelmente a ver com alguém que ele deu em cima ou ficou. Ou alguma treta amorosa aconteceu. Romântica. Ele não pode ir para aquela região da cidade, porque provavelmente tem alguém atrás dele. Vocês não sabem dizer exatamente o que é. Mas uma vez que isso tenha... Porque agora eu não lembro, acho que foi o Ederson que jogou esse verde, não foi? Não, fui eu. Não, foi o Arthur, foi o Sr. B. Então, no caso, assim, raspou muito perto, porque tem a ver com isso. Só que a galera fez um check para ver se entendia ou lia ele um pouco melhor e não conseguiu. Uhum. Mas ele certifica de que não vai ser... O problema dele não vai ser um problema para vocês. E aí ele tá sendo, digamos assim, verdadeiro? É notável que não Sim. tem treta? Então, Que não tem mutreta, não tem mesmo. Parece que realmente tá... Uhum. ele não tá, tipo, Então- nervoso quando ele fala, não, que a treta é minha, vocês estão suaves. Não, nessa hora não. Então, beleza. Eu Ok. falo pra ele, bom, eu concordo sim, mas se a gente tiver êxito, eu gostaria de uma ajuda sua depois. Mas isso se a gente trouxer seu amigo sem salvo. Eu costumo negociar depois que eu tiver cumprido a demanda. Aí eu dou um sorrisinho, porque é do jeito que ele fala. Né? Negociar, ok. Negociar é aceitável. Podem contar comigo para negociações. Bom, aí eu falo Essa da minha Havana, como parte. tá? Caolha, né, meu? Eu tô. É, Tá. Já tá- Quando você olha pra Tá, tá. Savana tá voltando ao normal, apesar de estar com a cara inchada e uma faixa
no rosto, mas ela já tá meio que com os nervos no lugar. Eu tô perguntando isso porque, já que existe uma pressa pra gente fazer isso, seria agora, né? Só pra avisar, Savannah, no caso da Savannah, ela conseguiu recuperar, né, com a poção. Isso. Do jeito que ela foi administrada, você conseguiu recuperar os seus pontos de HP todos. Opa! O Arcane Recovery, e quem tiver, quem quiser, pode usar o dado de vida por conta do Short Rest. Todos vocês podem contar que tiveram um tempo para descansar. O dado de vida é mais a Constituição ou só o dado de vida? É mais a Constituição. Eu vou rolar aqui porque eu tomei uma porrada aí. Não, eu não. Eu tô Clica aí livre, na então... ficha, eu acho que dado de vida. Eu que ele faz recupero o cálculo ponto certinho. de magia ou não? É o quê? Desculpa? Eu recupero o ponto de magia ou não? Não, você não recupera pontos de magia. Certo. Não, só pra saber se eu tenho mais Se eu um. clicar no dado de vida, será que vai? Vai certinho. Pra recuperar, tem que dormir. Sim. Você recupera, quando você dorme, você recupera os dados de vida. Não, eu digo de magia. Pra recuperar magia nesse jogo. Você tem que descansar, você tem que ter um long rest. Beleza? Eu falo Beleza. pro grupo, assim, tipo... Acho que não custa nada a gente tentar ir atrás do amigo do Volo agora. Eu olho pro grupo. 500 peças de ouro, não é pra descontar e ignorar, não é? Sim. Então, vamos. Vamos ajudar ele. Ele já ajudou a gente. E... Pois é, a pessoa que estaria mais ferrada pra fazer isso, que é a Savannah, me parece que tá um choque de Tá adrenalina empolgada. correndo pelas veias dela, tá mais querendo curtir mesmo, né? Então, assim, isso traz uma segurança pra vocês no caso de explorar a cidade. Sem falar que vocês vão explorar o Sim. A Exato. Night, embora ela não se importe, ela não se importa com ouro no sentido de ser gananciosa e, tipo, querer tudo pra ela, mas ela precisa de ouro pra pagar as contas. Então ela não vai recusar, por exemplo, trabalhar. Mas ela tá fazendo mais isso porque ela gostou muito do baixinho gordinho que conta história engraçada e ela é curiosa e ela quer ajudar ele. E ela ajudou a Savannah também, ela gosta muito da Savannah. Então, perfeito. Antes de partirmos, eu olho pra Ziron. Ziron, talvez seria interessante a gente também coletar dele, já que ele parece ser uma pessoa muito bem informada dos acontecimentos aqui da cidade, a respeito da nossa caça particular. O que é que você acha? Tá falando do nobre lá? Não, estou falando de um possível assassino. Estamos buscando. Foi o que nos trouxe até a Night. E foi o que nos trouxe até o Waterdeep. De repente, esse senhorzinho pode nos ajudar com essa informação? Talvez, mas... Essa é a sua caça. Acho que você tá mais por dentro do assunto do que eu. Bom, então, ela vira pro Volo, pro Jovem Nerd. Então, ela... Claro que ela vai tentar se conectar com o ela... coletora de informações e, obviamente, já vai existir um certo entrave. Coisa que ele percebeu na sessão anterior, no nosso último encontro, antes de toda a confusão. Ele tentou se aproximar e tal, só que meio que dessa vez não vai ter tanto charme assim. Uhum. Então, Volo, nós viemos aqui pra Waterdeep. Estamos no encalço. Na verdade, assim, histórias a respeito de um ser, uma pessoa. Não, ainda estamos tentando averiguar as informações. E aparentemente estão havendo algumas... o que exatamente a Savannah sabe sobre esses casos de... Sabe que são casos de assassinato, as pessoas desaparecem e aí, eventualmente, quando encontram os restos da pessoa, tem indícios de que ela foi canibalizada. Enfim. Ah, que agradável. Então, eu tinha esquecido esse detalhe. Eu tava com alguma coisa do Killer Croc na cabeça, não sei porquê, mas... Enfim, eu acho que era por conta do... Pedaços de ossos. Então. Sim. Aí ela fala assim, então... Fala sobre isso com ele, Isso. se demonstra interesse. Ele fala, de fato tem acontecido coisas intrigantes aqui em Waterdeep. Vocês com o tempo irão se acostumar.
Coisas intrigantes acontecem todo o tempo em Waterdeep. Então, como que eu vou explicar isso para você? Imagine que nobres que desaparecem e que podem estar associados com a sua investigação. É quarta-feira em Waterdeep, então vai ser um pouco difícil fazer essa investigação. Mas eu, por acaso, tenho alguma curiosidade a respeito. Já ouvi falar desses casos. Então a gente pode fazer assim. Ela olha, tenta disfarçar um pouco pros outros amigos. Então vamos fazer assim. A minha parte do pagamento para esse serviço, vamos fazer uma troca então. Eu ajudo você com seu amigo e você me ajuda com as informações. Afinal de contas, o que é que você vai fazer enquanto a gente estiver fora, não é mesmo? Se você coletar essas informações para mim a respeito desses tais casos de canibalismo, e enquanto eu tô fazendo serviço para você, uma mão lava a outra, você não acha? E isso ela toda charmosa com o rosto gigante, tá ligado? Um tapa-olho escroto. Existe um resquício do que o Volo testemunhou quando você entrou no bar. Você tá com o rosto inchado e sua aparência tá arruinada, vamos ser honestos, por conta do olho que você perdeu. Porém, ele é muito educado contigo e ele gosta da ideia e ele promete te ajudar sim. Muito provavelmente, apesar de tudo, ele ainda tem algum interesse. Pois bem, então. Não tem tempo feio. O famoso não existe tempo feio. Mesmo que ela esteja aparecendo o slot, né? Caraca, meu irmão. Caralho. O slot aí... hoje, Daryl Hannah amanhã, relaxa. Fala assim, Paulo, vocês estão rindo agora, mas na hora que eu pegar o olho do Vecna, vocês não vão rir mais. Pega a cabeça. Enfim, vocês terminam de conversar com ele e estão liberados. Ele aceita. Assim, a princípio, ele vai continuar dentro do Yawning Portal. Ele está hospedado também no Yawning Portal. E ele está fazendo os estudos dele. Você nota que ele tá... Vocês todos percebem as anotações que ele está manipulando tem a ver com espíritos e assombrações. Parece que ele está escrevendo um livro novo. Você falou do livro. Sim. Beleza, eu levanto no grupo ali. Eu verifico minha espada, sabe? Tipo, eu normalmente, quando eu tô partindo para um lugar específico, provavelmente o pessoal já deve ter percebido isso, eu tiro a espada, olho, rapidamente eu coloco no lugar de volta, como se eu estivesse conferindo se ela não tá suja, se ela não tá ferrada, sabe? Tem uma coisa que virou uma mania. Tem uma coisa que você, às vezes, nota. A sua espada é uma coisa muito misteriosa ainda. Você não tem certeza absoluta de como ela funciona. Você entende que os pesadelos que você tem a ver com ela. E você sabe disso porque desde que você entrou em contato com essa arma, você adquiriu poderes. As magias que você tem certeza absoluta que estão vinculadas a essa arma que você adquiriu. Por um tempo, você achou que fosse uma arma mágica. Mas agora você já está começando a achar que é alguma coisa um pouco diferente, que ela está mexendo contigo. E você, quando manipula a sua espada, você já viu aquelas lâminas de damasco? Que quando você mexe, às vezes nem precisa botar ela contra a luz, você nota que tem um padrão que é como se fossem umas escamas ao longo da lâmina. Sim, sim. Às vezes você percebe isso como se fossem umas escamas de serpente nela. Você, quando puxa a sua espada e dá uma olhada, você nota que, assim, às vezes a lâmina é aquele tom cinzento, né, e liso, mas às vezes, quando reflete fogo, alguma coisa, você tem essa impressão de que ela tem essas escamas, sabe? Como se o aço que tivesse sido usado para forjar a espada tivesse sido uma trama ou alguma coisa que, quando foi martelada, deixou um padrão. Entendi. E aí, só que assim, você olha ela, você teve a impressão de ter visto, mas agora você está buscando, né, novamente esse padrão contra a luz e você não vê. A princípio tá tudo bem com a sua espada, você ganha ela e vocês estão prontos. Eu guardo e falo, bom,
Senhores e senhoritas, vamos Faz partir? Você fez isso na frente do Volo? Faço, eu sempre faço. É, tipo assim, quando eu não escondo, né? É, a arma, tipo, pego, olho no cantinho. Eu pego ela, tipo, levanto, saca? É, antes de tomar o primeiro passo pra sair, pra fazer, eu tiro, olho, saco? É, tipo, meio que na minha mão, assim, um pouco, saca? E boto de volta, porque, tipo assim, eu sei que ela me dá poder de certa forma, então eu sempre fico meio curioso sobre ela, mas eu não sei responder nada. Você percebeu que o Volo olhou pra sua arma de um jeito meio curioso, assim, deu aquela... Assim, é uma arma exótica, não é o tipo de espada que parece que você compra em qualquer loja de armamentos. Mas ele fez uma olhada, assim. Dá aquela checada. É. Tá, O Erdão só comenta assim, só fala assim, ué, tá precisando que afie? Deixa comigo uns 15 minutinhos que eu resolvo isso pra você, ô Zé. eu falo, não, tô tranquilo por enquanto, meu consagrado. Eu dou uma risada. É, e falo, não, só gosto de conferir. Não, Guarda- tá certo, tem que cuidar bem mesmo. Eu dou uma olhada de canto de olho pro Volo, mas eu não falo nada. Eu guardo isso por enquanto, saca? Se aquele não... Tô olhando pra lâmina, olha pra espada, nota que ele não é da minha conta, entendeu? E aí ele continua com as anotações dele. É, eu olho, mas assim, eu não vou interagir com ele agora. Eu provavelmente falarei e vou falar com ele depois, saca? Ele é um NPC que vocês vão conseguir acesso sempre que vocês forem ao Yawning Portal. Ok? Uhum. Certo. O inválido Deckard Kane. Hello, my friend. Stay wild. Listen.